O adolescente Miguel Oliveira, de 14 anos, conhecido como Missionário Mirim, foi proibido pelo Conselho Tutelar de pregar nas igrejas, viajar e usar as redes sociais por tempo indeterminado. Na tarde desta quarta-feira, 30, no entanto, o jovem fez uma publicação em seu perfil no Instagram afirmando que seu retorno será assustador. Voltei, novos argumentos e novas indagações com mais um vídeo para o canal. Espero que todos vocês estejam bem, na medida do possível. Grato pelo apoio total. Se você gostar do nosso conteúdo, deixa um like, pelo menos uma mensagem já vai ajudar muito. Ok? Que é a única coisa que eu peço aqui no meu canal. Nada além disso. Olha só, eu fiz até um vídeo ontem falando sobre o pregador Mirim Miguel, que está aí nas redes sociais há muito tempo, virou pandemia, virou febre, né? A febre miguelina da internet. Mas uma notícia boa. O Conselho Tutelar, que é um órgão autônomo e permanente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, com a função principal de zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. E o Conselho Tutelar entrou com providência na reunião entre o pai e a mãe do Miguel e o pastor, que deve ser o pastor do pai e da mãe, talvez dele também, e o Conselho Tutelar proibiu o menino Miguel de pregar em igrejas por tempo indeterminado. Ou seja, quem sabe daqui até os 18 anos, né? E também de postar nas redes sociais suas revelações, suas pregações e suas bizarrices. Merece as palmas. Palmas para o Conselho Tutelar. Agora, o que eu tenho a dizer para vocês neste meu vídeo, antes de falar mais sobre este órgão, o Conselho Tutelar, é que não é só o Miguel que está aí na internet e também nas igrejas pregando. O Miguel é um adolescente, é 15 anos agora, mas tem criança muito menor do que o Miguel também exposta, que alguém deve denunciar, para que os pais se responsabilizem. O que aconteceu que o Miguel foi proibido de pregar é que os pais, segundo informações, se apresentaram falando que o Miguel estava recebendo ameaças. As ameaças que o Miguel estava recebendo, com certeza, é de crentes, né? Que não concordam com o trabalho do Miguel. Um trabalho bizarro mesmo. Um trabalho de chamar muito a atenção, né? Essa história de rasgar papéis, dizendo que Deus curou alguém de câncer e outras coisas piores que ele já fez usando a suposta Bíblia, a suposta palavra de um Deus, tá? Então o que é que acontece? O órgão que defende a criança, que é o Conselho Tutelar, ele trabalha assim. Suas principais funções incluem atender crianças e adolescentes em situação de risco, porque o Miguel já estava em situação de risco, se vocês não sabem. Abandono, negligência, abuso, maus tratos. Já é outra coisa. Atender pais ou responsáveis que não cumprem com seus deveres legais. Aplicar medidas protetivas previstas no ECA ou ECA. Encaminhar casos ao Ministério Público e à Justiça quando necessário.
fiscalizar entidades que atendem crianças e adolescentes e, em sexto e último, requisitar serviços públicos na área de saúde, educação, assistência social, entre outros, para garantir os direitos dos menores. Ou seja, existe lei no Brasil para proteger os menores. Agora parece que quando envolve religião, parece que não, né? Só que tem lei. Tem lei. Crianças não deveriam ser expostas em religião. Nem crianças e nem adolescentes. Eu venho fazendo vários vídeos aqui mostrando crianças que já são públicas, que os vídeos já estão por aí, em redes sociais, mostrando as bizarrices de crianças por autorizações de religiosos adultos e pastores sem vergonha na cara, picaretas e charlatães que ficam sentados nas tribunas esperando a oferta entrar, o dízimo entrar para usufruir, e colocam crianças de paletó e gravata em cima de tribuna para pregar. Então o que eu tenho a falar é muito mais sério do que o que você possa imaginar. O que eu tenho a falar é muito mais sério. Por exemplo, se o Conselho Tutelar já entrou com providência impedindo aí a continuidade do Miguel pregar nessas igrejas, e ele já estava de agendas lotadas, já ganhando muito dinheiro, tá? Os pais que estavam gostando disso também. Todas as agendas foram canceladas, tá? Todas as agendas foram canceladas. Agora, por que o Conselho Tutelar entrou com providência? Justamente porque descobriu que o menino está em risco. Porque uma coisa é criticar o menino com a bizarrice que ele faz, como eu faço e qualquer outro. Outra coisa é ameaças contra o menor. E, segundo informação, até isso o menino já estava sofrendo. E o que o Miguel estava fazendo em cima da tribuna, dos púlpitos, nas igrejas, não é diferente do que o senhor Malafaia faz, do que o senhor Macedo faz, do que o senhor Valdemiro faz, do que o senhor RR da mentira faz. E aquelas curas meia boca do senhor RR, lá da Internacional da Graça de Deus. Aí, com certeza, não seria o Conselho Tutelar e o Ministério Público, porque também não entra com providência contra esses mentirosos que estão mentindo há muito tempo, e as pessoas, quantas pessoas que deixam de fazer tratamentos médicos acreditando em curas do senhor RR, do senhor Valdemiro, do senhor Agenor dos Truques e de outros, do senhor Macedo e de outros. Quantas pessoas que deixam de fazer tratamentos médicos, quantas pessoas que deixam de se cuidar através da medicina, acreditando em curas. E outra coisa, e quantas pessoas também que já morreram por conta disso, de acreditar. Então não é só o Miguel que teria que ser cancelado, proibido de pregar. A Justiça do Brasil tinha que entrar com uma providência maior. E essas profetadas da senhora Rejane, da senhora Maranhão, do senhor Ezequias, essas profetadas de desgraças, de catástrofes, de calamidade para o Brasil, que o Deus irado, cheio de maldade, que é o Deus deste povo, iria reduzir o Brasil a nada, como foi profetizado da profecia da mentira por esses charlatães e mentirosos e picaretas, tá? Então, foi bom ter proibido o Miguel de pregar, claro. As bizarrices dele, as mentiras dele, poderia até contribuir com aquelas pessoas bobas e leigas que acreditam, que têm fé nos besteróis, que tem que passar por um tratamento médico e muitas vezes não iria passar por conta das profetadas do Miguel, de falsas curas e falsos milagres. Aí quando chega lá
no conselho tutelar, ou seja, quando chega na justiça para tentar proteger o Miguel. Isso foi feito pela família, né? Agora aparece o pai e a mãe do Miguel, que agora já se sabe até o nome dos dois. Anteriormente não se sabia quem era, ou quem eram, tá? Aí é que a justiça vai procurar saber por quê, começa a fazer uma apanhada o que está acontecendo e vai ver que está errado o que está acontecendo. Então, a justiça passa para o conselho tutelar, que é responsável pela criança e o adolescente do Brasil. Aí o conselho tutelar vai tomar uma providência, foi o que aconteceu. Então, ele está proibido, segundo informações, eu estou vendendo pelo preço que eu comprei, ele está proibido de pregar, de cumprir essas agendas desses charlatães e mentirosos que estavam usando o Miguel para ganhar dinheiro, tá? Usando o menino para ganhar dinheiro, como se o que o menino falava em cima da tribuna era da responsabilidade do menino e do Deus do menino. Mas ao mesmo tempo, eles aproveitando, o menino já estava de agendas lotadas. Tá. É isso mesmo. Ele já estava de agenda lotada. Agora eu pergunto para vocês. Se o Brasil usasse de providência, se a própria justiça do Brasil, de uma forma geral, usasse de providência, o senhor Malafaia não ia estar pregando. Até se ele se responsabilizasse e provasse o que ele prega, o senhor Edir Macedo não estava pregando mais no Brasil. Não importa o tamanho financeiro do seu patrimônio, não importa, não estaria pregando mais no Brasil. O senhor Valdemiro não estaria pregando mais no Brasil. O senhor R.R. Soares seria proibidíssimo de pregar no Brasil. Porque todos eles pregam aquilo que não podem provar. Mentiras e mais mentiras. E usam muito de curandeirismo. E com certeza, quando chegou ao conhecimento da justiça a respeito do Miguel, que foram realmente checar, viram que ele está usando de curandeirismo. E isso é crime. Dizer que Deus curou alguém, dizer que alguém foi curado, sendo que não há prova nenhuma, colocando a vida de pessoas em risco. Muitas vezes a pessoa precisa sim passar por um tratamento de pessoas especializadas, médicos, especialistas da medicina, tá certo? Especialistas da medicina que estudam para isso, que examinam pessoas e sabem o que as pessoas precisam para continuar determinados tratamentos. Aí a pessoa sai dali e vai para uma igreja por conta de uma fé infundada, por conta de um misticismo, e chega lá, tem um charlatão, coloca a mão na cabeça e diz que Deus curou de câncer ou de qualquer outra doença. Aí o que é que acontece? Aí a pessoa vai suspender o tratamento, e suspendendo o tratamento, o que é que acontece? A pessoa acaba morrendo. E quantas pessoas que já morreram que eram para estar vivas por conta de curandeirismo dentro de igrejas. Então tá aí um comunicado que foi legal, foi bom, um acontecimento que foi bom. Tá aí algo que foi muito bem aplicado. Parabéns ao Conselho Tutelar. Agora, o Conselho Tutelar precisa observar também, o Conselho Tutelar precisa também observar outras crianças que estão sendo entregues a esse charlatanismo e esta mentira. Não tem só o Miguel, tem várias crianças aí e adolescentes. Tem criança aí que tem até advogados, falando que tem advogados, que tem até contrato com produtoras da área gospel. Tem, eu fiz um vídeo lá para o portão de saída e mostrei. Oi, neném. Então todas as crianças que estão expostas, todas teriam que ser proibidas de pregar. E o pior, o Miguel não estava estudando
fazendo aula presencial. Segundo informação, ele estava estudando pela internet, que é totalmente diferente. É diferente de uma criança estar na escola, aprendendo aquilo que deve aprender, com alguém ali, professores. Cara, é muito sério o que acontece com o Brasil e é muito perigoso. Então, a questão de proibir o Miguel, proibiu apenas um. E os outros? E os outros? E essas outras crianças que estão aí na internet, expostas em cima de tribuna, crianças até mais novas do que o Miguel. Será que a justiça vai olhar também para este lado? Então eu parabenizo o Conselho Tutelar por essa iniciativa, mas precisa também observar que tem muitas crianças sendo usadas dentro de religião, usando de curandeirismo e de profetadas mentirosas e de mentiras e pregando aquilo que não é legal para a desenvoltura e o desenvolvimento de cada criança dessa no seu futuro. Este canal aqui é um canal a favor da humanidade mental e física, do humanismo. E o ser humano tem que se cuidar, independente de ser religioso ou não, de ter fé ou não. O ser humano precisa se cuidar. E dentro de religião, todo e qualquer ser humano está exposto, está vivendo uma mentira, está entregue às suas emoções e os seus sentimentos, entregue às mentiras e os charlatanismos, entregue à picaretagem e à vigarice religiosa. Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Portão de saída. Quintal Pilastra. Verdade nua e crua sem enrolação. Com Anthony Galvão.